tenho alegria nessa noite de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Que coisa boa, né? Nós chegamos aqui ao santuário, à casa do Senhor, para adorar na beleza da sua santidade. O salmista, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ele sabia o quão maravilhoso é estar no santuário de Deus. Quero aqui agradecer o convite feito pela irmã Raquel, mas também quero expressar minha admiração pelo casal que está com vocês esse ano, a irmã Cris e o seu pastor, pessoas da nossa admiração. E rever, né, alguns amigos, irmãos que estão aqui nessa noite, em especial a minha amiga Caliane e o seu esposo. Vocês sabem o quanto são especiais. Mas nessa noite vamos meditar em uma palavra. João capítulo 5. É uma palavra bastante conhecida. Mas Deus colocou no meu coração para meditarmos nessa noite. A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual ele tem 5 pavilhões. Nestes já havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitava, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, que havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quero ser curado? O que esse tanque representa? O tanque de Betesda a gente encontra em algumas versões como uma piscina. Só que Betesda ficava fora do templo da antiga Jerusalém e o tanque de Siloé já ficava no jardim. O que é que acontece? Esses tanques tinham uma ligação, uma fonte intermitente. O mover dessas águas, porque eu vou iniciar esclarecendo. Há muito confronto e questionamentos teológicos sobre era um anjo que agitava a água, de onde vinha essas águas de Betesda. Há alguns que dizem que não tinha anjo nenhum, porque a fonte era intermitente e alimentava os 2 tanques. Então havia movimento. Mas eu quero dizer nessa noite que nós vamos ficar com o que a palavra de Deus diz. Porque a essência da mensagem, ela não é comprometida se tinha anjo lá, se era um movimento natural dessa fonte que jogava água, ou se era porque naquele tempo a cultura do helenismo era muito forte e eles ali cultuavam, tinha culto ao deus pagão Asclépio, que era o deus da medicina que curava para eles. Então eles acreditavam que quem chegava em Betesda para aquele povo, coxo, aleijado, manco, ou quem tivesse qualquer mobilidade física limitada, Betesda significava um lugar de esperança e fé. Mas nessa noite a palavra vai dizer que quem chegou naquele lugar, naquela hora e naquele dia, não foi anjo, não foi fonte, mas foi o próprio Jesus, que escolheu aquele lugar para ter um encontro com um homem há 38 anos. E aí vocês irão perguntar: tanta gente em Betesda? É um lugar que tinha 5 pavilhões. Sabe o que é isso? 5 entradas ou 5 pórticos que o arrodeava e dava entrada para aquele povo. Muita gente se agarrando em uma esperança. Será que a água tinha propriedade curativa? Isso aqui eu não vou nem relevar e nem falar. Mas eu quero lhe dizer que no dia em que Jesus pisou em Betesda,
Betesda, algo diferente aconteceu. Havia um homem que, pela leitura da palavra, na resposta, quando Jesus pergunta àquele homem: você quer ser curado? Ele está simplesmente dizendo: você se importa o bastante com essa situação para fazer algo a respeito dele? 38 anos são quase 4 décadas. Aquele homem, quando chegou lá no pavilhão de Betesda, ele não chegou como Jesus o encontrou. É claro que aquela mobilidade, ele sempre teve limitações físicas, mas foi piorando. Ele foi piorando da situação, porque o que é que acontece? Muitas das vezes o tempo vai passando e a gente fica acomodado com as nossas limitações, ou melhor, por não dizer, paralisado dentro de nossas limitações, paralisado pelos nossos medos, paralisado pela situação que nos é imposta. Mas Jesus chega para ele dizendo: eu não quero saber há 38 anos que estava acontecendo com você. Eu quero saber se hoje você se importa o bastante para fazer algo e mudar essa situação. O que aconteceu com você ou comigo não importa. O que importa é que aquele encontro chegou à esperança. Jesus chegou naquele momento. O Deus que nós servimos é Deus de relacionamento e não de regulamento. Por que você está dizendo isso? Jesus chegou num sábado, quebrando o protocolo de judaísmo, apegado pela lei, esmero na lei, mas longe de se relacionar com o Deus que é todo poderoso. O que importava para o Senhor era respeitar um sábado ou mudar a situação de um homem há 38 anos. Senhor, eu não tenho quem me leve. Creio eu que no início ele até tentava chegar ao tanque, se arrastando. Não ia 38 anos atrás, ele tinha alguma mobilidade melhor. Ele tentou. Mas o tempo foi passando, a limitação vai aumentando e ele foi recuando. O que é isso para nós, irmão? Quantas das vezes o nosso problema, a nossa situação, ela começa. E aí a gente no início tem toda aquela força de buscar ao Senhor, de crer, de confiar, para que aquela situação vá mudando. Mas cada dia que passa a situação piora. A situação vai complicando. E aí as forças vai se limitando. A fé vai diminuindo. Igreja, a fé tem que ser nutrida. Há uma coisa que paralisa a fé. É o medo. É a falta de confiança naquele que tudo pode fazer. Uma das coisas que não podemos negar aqui na terra são os atributos de Deus. E um deles se chama onipotência. Ele tem poder. Ele tem poder. Jesus chega, cerca aquele homem, se aproxima. Aí a gente vai perguntar: por que ele não se dirigiu para o tanque? Jesus não estava atrás de plateia, de público. Por isso que eu vim dizer nessa noite: não se preocupe, porque quando ele escolhe conversar com um de nós, ele não perde o nome, ele não erra endereço, ele sabe a tua situação. Para aí, o homem disse a resposta: Senhor, mas quando eu vão outros da minha frente. Isso aí são palavras, discurso de autocomiseração. Deixa de estar justificando, se apresentando na presença de Deus como um coitadinho. Não há esperança para mim, ninguém me ama. Essa situação
O primeiro passo para se superar problemas de ordem física, emocional e espiritual. Estamos aqui relatando um texto de uma necessidade física. Mas vocês sabem, assim como eu, que nós passamos por problemas espirituais, nós passamos por problemas emocionais e físicos. Mas o primeiro passo para se mudar é admitir que precisamos de uma mudança. E como cristãos, não tem o melhor caminho, é o melhor. Se esvazie de você e se jogue nos pés do Senhor. O grau da dificuldade do problema não interessa para o Senhor. O tempo do problema piorou. Deus não está interessado em saber quanto tempo a irmã Marlene está nessa luta. Deus está interessado em ver. Tem fé no coração da minha filha, porque milagres só acontecem onde tem gerado fé. E a fé não precisa ser grande, não. A Bíblia vai dizer, só basta ser que nenhum grão de mostarda. Se você tem fé aí, comece a glorificar a esse Deus. Basta tão somente o grão de mostarda. Jesus, ele escolheu porque é o menor que tem. É preciso muita fé, não. É preciso estar dentro do meu e do coração da igreja. Semeado a fé. A fé gera confiança. A confiança, a perseverança. E a perseverança leva a igreja para a vitória. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude, que me leve. Talvez tenha sido o seu discurso ultimamente. Eu estou só nessa luta, carga pesada. Senhor, eu não estou nem conseguindo orar. Senhor, eu não estou conseguindo caminhar. Sabe aquele primeiro amor? Aquela alegria de levar a tua palavra para um pecador, eu perdi. Senhor, eu estou vivendo de religiosidade. E se não tem ninguém que me leve, aquele homem estava diante de Jesus, justificando um apoio, uma ajuda, mas nós já tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Ele é como diz o Salmo 46, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente, é na hora da angústia. Ele cuida, Ele consola, Ele livra. Ele livra. Aquele homem estava precisando de alguém, porque às vezes os milagres de Jesus aconteceram quando pessoas foram levadas por outras a Ele. Outras situações foram as próprias pessoas que foram ao encontro de Jesus. Vamos ler aqui Mateus 9:35, onde Jesus diz que curou toda sorte de doença e enfermidades. Essas enfermidades, eu volto a repetir, não é necessariamente ser a física. Eu não sei do que você está passando, mas eu estou dizendo que com fé e confiança em Jesus, há cura e restauração para a nossa alma. Tem gente gastando dinheiro do mundo em estética, para não envelhecer, para não ficar feia, para nada cair. Mas eu vou lhe dizer nessa noite, devemos sim cuidar do corpo, mas não adianta um corpo bonito, onde o espírito está podre, desnutrido, doente. A alma precisa estar saudável, e ela é saudável quando é alimentada pela oração, pela leitura da palavra, pelo jejum e a consagração. Achegai-vos diante de mim com fé e confiança, diz a palavra do Senhor. E ninguém pode chegar ao Senhor sem esses elementos.
dentro do coração. Alguém intercedendo pelo outro. O criado do centurião. O centurião deixou o seu criado, está lá em Mateus 8, 5 e 13. Deixou o seu criado doente em casa. Senhor, e ele foi ao encontro, interceder pelo outro. Muitas das vezes, irmão, o próprio doente está sem força de ir buscar. É por isso que existe ciclo de oração nas igrejas. Quando você não pode, tem quem esteja na brecha. Mas é necessário ter alguém na brecha apresentando. Aquele homem deixou, foi um criado. E foi ao encontro de Jesus. Chegando ao encontro com o mestre, ele disse: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Será que Deus é digno de entrar na nossa casa? Eu não estou falando aqui, me referindo à casa de estrutura física, mas é uma casa espiritual. Se tiver pecado, não tem como Jesus entrar. O pecado nos afasta do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aqui ele estava falando da casa material. Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra. Essa palavra, ela tem autoridade. Autoridade para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é fiel na tua vida. Ninguém passa nada para Deus dar as costas e abandonar, não. Deus está conosco. Eu costumo dizer dentro da minha casa, até nas piores situações, se Deus estiver aqui conosco, está ótimo. O ruim é quando nós nos separamos de Deus. Aí a coisa aperta. Eu vim nessa noite dizer: se o que você está passando está lhe incomodando, é noite de tomar uma decisão diante do Mestre. Ele veio fazer uma pergunta: quer ser curado? Vai sair daqui protelando a cura? Vai sair daqui adiando a cura? Ele precisa de uma resposta nossa. É mediante a nossa resposta que o Senhor vai mandar, vai liberar a nossa bênção. Senhor, manda apenas uma palavra. Isso é que é confiança. Sair de casa para interceder por um criado, se fosse por um parente mais próximo, mas era uma serventia de casa, meus irmãos. Mande só uma palavra, mande um mensageiro que esteja aqui. O mensageiro levará a palavra com fé e com confiança, porque só tem milagre onde tem fé. De que nós precisamos nessa noite? O mensageiro é o Espírito Santo de Deus. Está dentro de vocês, igreja. Esse homem diz somente uma palavra. Está esperando o quê? Muito movimento? Muita gente ao seu lado dizendo: coitadinha, não era para ter passado essa situação. Que peninha. Quero ouvir isso não. Deus não perguntou àquele homem: o que estão dizendo sobre esses 38 anos que você está nessa situação? Poderia ter perguntado. Aquele homem estava rodeado de pessoas na mesma situação ou pior do que ele. Mas Jesus não disse: esses seus amigos não fizeram nada. Deus não vem para nos apontar. Quando ele se encontra conosco é para levantar, é para dizer: meu filho, hoje é o dia do basta. Se levante aí, porque eu escrevo uma nova página na tua vida.
coração aflito, angustiado, precisa da paz que é o Senhor Jesus. Eu vos deixo a paz. Aquele que está sedento a sua alma. Jesus, quando encontrou a mulher samaritana, ele disse: mulher, se tu beber desta água que está aí, tu voltará a ter sede. Mas se tu beber da água que eu lhe der, cadê a igreja que já bebeu? Mulher, se tu beber da água que eu te der, tu vai jorrar vida eterna de dentro de você. A água vai jorrar. Precisamos estar na fonte, bebendo é da água que Jesus nos dá. Ou vai querer continuar com o discurso de autocomiseração? As pessoas olhando para você, não disfarça nem o semblante. Nesta noite, tome posse da palavra do Senhor. Ele veio para expulsar demônio, curar enfermo, anunciar, pregoar o ano aceitável do Senhor, libertar vidas cativas. E Ele nos alcançou mediante a morte e cruz do Calvário. Ninguém merecia nada, mas Ele nos amou antes que nós merecêssemos. E Ele disse: Pai, eu vou, vale a pena morrer por irmã Marlene. Eu não vou desistir. Pai, irmã Marlene é minha filha. Eu vou morrer. Vale a pena morrer pela igreja. Eu não vou desistir. Ele subiu a cruz e desceu morto. Mas ao terceiro dia, a igreja, Ele ressuscitou por amor à igreja. Jesus estava com a multidão. A multidão tinha um homem chamado Jairo. Ele estava na multidão, tinha saído de casa e a filha tinha ficado muito enferma. Mas veio, a irmã falou já, mas veio uma notícia bem ruim. Incomode mais o mestre não, ela já está morta. Ele desistiu? O segredo está, cola em Jesus, chorando, gemendo. É a multidão, vai-se embora, libera teu lugar para outro. Não, mestre, a notícia está ruim. Não te preocupa, Jairo, tua filha não está morta, ela dorme. Eu vou na tua casa. Não se desespere. Não se desespere. Mas no meio daquela multidão existia também o filho de um oficial de um rei. Ele estava doente. Mas quando o rei foi ao encontro de Jesus, ele já veio esvaziado de ti. E é uma coisa que eu quero chamar a atenção. Não adianta se achegar a Jesus cheio da razão. Senhor, eu não merecia isso, eu nem estou entendendo. Melhor se esvaziar e deixar que o Espírito Santo fale. Se esvazie, porque Deus, Ele abate o exaltado e levanta o humilde e contrito de coração. É a oração que Ele recebe, é na humildade. Muita gente interpreta a humildade como aquele andar cabisbaixo. Nada disso, se esvazie. Se esvazia, eu não posso, eu não tenho, eu não sei como vou resolver isso, mas eu estou aqui diante do teu altar, porque o Senhor o Senhor faz, e o Senhor tem todo o poder para mudar a situação. A palavra diz: operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus na vida da igreja? Quem pode frustrar os planos do Senhor para a minha vida e a tua vida? Tudo o que acontece, Ele nunca perdeu o controle. Mas nós sofremos por quê? Porque somos livres de fazer escolha. Nós não somos livres para escolher, mas nós não somos livres para as consequências da nossa escolha. Aquilo que o homem planta, ele semeia. É onde vem o sofrimento, a dor e a renúncia. Muitas das vezes, para fazer algo pela nossa situação, vai exigir
sofrimento, dor, renúncia, mas com Jesus dá tudo certo. A vitória é nossa porque Ele venceu. E em tudo somos mais do que vencedores. Anima, levanta a tua guarda. Mas existiram pessoas que não esperaram ninguém para interceder. Na multidão, Jesus sendo apertado, Ele é tocado por uma mulher há 12 anos. Já tinha esgotado todos os recursos materiais. Imagina o emocional daquela mulher. O físico a ser afetado e o emocional. Mas ela rompeu, fez alguma coisa. É em casa todo dia dizendo, estou sem força. Hoje eu não vou não, estou sem força. Sinto nada. Vai adiar a tua vitória? A vitória vem, mas é necessário uma ação que muitas vezes vai exigir socorro, renúncia, dor, sofrimento. Mas pode ir. Porque aquele que disse a Josafá, prepare o povo, você não vai lutar, sou eu que vou lutar por você. Vou lhe dar as estratégias, vou colocar na mão de ti, Josafá, o rei Josafá, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Tomai a posição, vai para cá, fica quieto, parado. Tomai a posição, ficai parado e quieto. E veja o grande livramento que eu, o Senhor, vos darei. Arruma o povo, eles vão marchar. Coloque a arca na frente dos sacerdotes e os levitas. Vai louvando, porque quando vocês descerem a ladeira, dizem, grande é o Senhor que já tem chegado no arraial. E é assim conosco. A gente fica assim planejando. Vou fazer isso, vou fazer o que está errado. Vá para o altar. Receba as estratégias. Se tome posse das armas. Eu não sei do que Deus vai colocar em tua mão. Mas nessa noite eu não vim aqui perder viagem. Eu vim dizer que é noite de fazer algo por você e pela sua casa. Eu não sei que armas, mas eu só sei que você e eu só teremos vitória quando recebermos no altar do Senhor as estratégias. E Ele é fiel, viu, Valdécio? Ele é fiel. Em toda a natureza revela a sua fidelidade. Os céus revelam a glória de Deus. E a sua fidelidade é uma das virtudes que a igreja revela aqui na terra. Só basta eu tocar. A mulher foi lá naquele aperreio, mas com o coração transbordando de fé e de confiança. Se eu tocar, serei curada. Só bastou tocar. Jesus manda parar a multidão. Para, porque de mim saiu virtude. Outra pessoa que estava em uma situação de muito tempo, uma filha endemoniada, a mulher cananeia, o filho Senícia. Mas Jesus chegou em Tiro e Sidom. Tiro e Sidom é as principais capitais da Fenícia. Ela já tinha esgotado tudo que a cultura pagã dela oferecia para libertar aquela filha endemoniada. Escute, tem demônio dentro de casa? Pois leve aí a receita. Mas ela ouviu, Jesus está nas cercanias. Oh, chinelo! Vou ao encontro de quem tem poder para libertar a minha filha. Tá fazendo o quê? Vendo dentro de casa a destruição e fica olhando, admirando e dizendo: não sou contra nenhum recurso a mais. Leva para os médicos. Mas o que é de Deus tem discernimento espiritual. E o que é carnal tem discernimento carnal. O que é da carne
Vai para o altar do Senhor e abre esses olhos aí para entender o que é visual, o que é espiritual e o que é carnal. A mulher foi ao encontro do mestre. Ela já tinha ouvido falar que esse homem curava. Os demônios não ficavam nenhum em frente a Jesus. Ele libertava. Senhor, eu vim buscar a minha cura, que é a libertação de minha filha. Olha a resposta: não se dá os pães, os filhinhos aos cachorrinhos, mas, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas dos seus senhores. Deixa de tanto. Mas é tão feio eu estar na igreja. É tão feio, é conviver com situações que seus olhos já reprovam. E você sabe que aquilo é demônio dentro de casa. É demônio dentro de casa, na vida dos seus. Nessa noite, toma uma posição. Jesus perguntou ao paralítico: queres ser curado? Ele faz a pergunta para a igreja: o que queres nessa noite? É permanecer ou mudar a situação. Mas Jesus, eu vou apressar, já são 8 horas. E aí a gente vê Jesus com o encontro de leproso. Toda sorte de doença nós encontramos na Bíblia Jesus fazendo, porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, mas também as enfermidades. Precisa crer. Eu estou assim, liberdade, porque estou pregando para um ambiente todo cristão, em que a fé já foi gerada pelo poder do Espírito Santo. Mas Jesus também se encontra com o enfermo. Encontrou com um paralítico em Cafarnaum, não na mesma situação daquele homem. Não, mas quando Jesus o encontrou, em Mateus 9 vai registrar, o coração do homem estava cheio de fé. Porque existem pessoas que quando encontraram o mestre, o seu coração já está com a fé gerada, nutrida, preparada para receber o milagre. Quando forem ler, vão ler lá o paralítico em Cafarnaum. Mas Jesus também encontrou na casa dele Lázaro. Criaram um vínculo de amizade. Mas em vida Jesus se encontrou com ele. E na morte ele foi ver Lázaro. Porque quem tem vida é quem vai colocar a morte para sair. E Ele é quem tem vida, e vida em abundância. Senhor, o teu amigo morreu. Não se preocupe, o dono da vida está aqui. Senhor, a vida foi embora. Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aonde a vida chega, não tem espaço para a morte. Eu estou falando do pecado, coração que habita o pecado. Quando o amor de Deus, ele entra em nossa vida, não tem espaço para a morte destruir o homem. Ele tem que sair. Onde ambudou o pecado, superambudou a graça. E naquele dia, Jesus teve um encontro com o homem que eu acabo de falar. 38 anos. Senhor, eu não tenho quem me leve. Vou deixar para reflexão. Está esperando quem levar? O Espírito Santo. Eu vou preparar-vos um lugar. Está lá em Atos, a partir do versículo 1:8. Mas vocês receberão o poder que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém,
Samaria e toda a Judéia. Tem que ter Espírito Santo para a igreja caminhar nessa terra. Essa terra, ela é difícil. Sem o Espírito Santo de Deus não tem como viver e caminhar. Mas eu vou preparar um lugar e virei para que onde eu estiver, a minha igreja, quem é a igreja somos nós. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar está preparado nas mansões celestiais por aquele que foi. Mas antes de subir, ele disse: peraí, eu ainda tenho algo para dizer à minha igreja. Eu vou, mas voltarei para levar para onde eu estiver. Vocês, nós, estejamos com ele. A igreja é alimentada pela esperança de morar com Jesus. A igreja é alimentada pela esperança de uma vida eterna. Está dizendo na tua cabeça: se acaba tudo aqui? Não, isso é discurso de quem não tem fé gerada. A nossa esperança é o Senhor nas mansões celestiais. Mas Jesus disse a ele: porque, Senhor, quando eu vou, desce outros antes de mim. Então disse Jesus. Jesus não estava interessado e nem está nas nossas desculpas, Fábia. Quantas vezes o Espírito diz: levanta, vai orar. E a gente com a carnalidade se acomoda, irmão Fábio. Fica lá. É a luta que está grande. É a luta. Vai beber na fonte. Ele é a fonte que restaura, que cura. Mas Jesus não teve mais discurso cumprido. O homem fica questionando. Ele somente disse: levante. Levanta-te. Levante aí do teu estado. Abandona essa angústia do coração. Abandona esse sentimento de culpa. Abandona essa aflição que lhe persegue. Abandone esse medo. Levanta e tem mais. Tome aí a tua cama, o teu leito, e vai andando. Vai declarando que o milagre está na tua vida. Que você está de posse da vitória. É noite de se levantar, igreja. Nós estamos diante de um Deus que Ele pergunta: o que você quer? Eu quero ser curado. Pois levanta. A tua resposta é o suficiente para eu fazer. A tua resposta é o suficiente. E a gente sabe que aquele paralítico se levantou e foi para o templo. Encontrou Jesus novamente no templo. E eu estou encerrando. Porque faltou uma coisinha. Jesus mandou ele levantar. Escute, quando Deus deu a bênção dele, eu estava pensando num ambiente de uma multidão. Não teve, a Bíblia não resiste a nenhum movimento grande. Ele curou, mandou o homem se levantar e já foi também saindo. Muitos ali não deram nem por conta. Só viram. E quem foi ver? Justamente aqueles que sempre se levantaram para apontar Jesus. Você não era paralítico que está com seu leito em pé no dia de sábado, levando? Quem fez isso? Foi um homem chamado Jesus. Tua bênção tem nome. Você me entende? Tua bênção tem nome. Você sabe de onde vem a tua bênção. Quem foi que te deu vitória? O homem disse: foi um homem chamado Jesus. Mas é sábado, você não pode carregar o teu leito. Jesus veio justamente para isso. Qual é o tempo? Qual é a data? Quem foi que lhe feriu? O que foi que aconteceu? Eu não quero saber. Eu quero é que você, igreja, se levante. Levanta pela tua vida. Levanta pela tua casa. Levanta pela tua vida espiritual. E deixa Deus trabalhar. Os escribas e fariseus irão chegar para você e questionar. Mas Deus tem
resposta dessa noite. Deus tem resposta. Matar os teus sonhos, Se tiver, cante, glorifique ao teu Senhor. coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus. Igreja, se você está ansioso pelo toque de Deus, nessa noite, encerramos com esse louvor. Pergunte a si mesmo: Senhor, estou ansioso por um toque, por uma cura, por uma renovação, por uma transformação. Se está disposto a fazer algo para mudar essa sua situação, não desista, não pare de viver. Os planos de Deus são maiores, bem melhores. Não desista, não pare de crer.